Podemos dizer que o futebol ficou mais alternativo do que nunca nos últimos meses. Afinal de contas, o futebol parou na maior parte do mundo, as grandes ligas pararam, mas os campeonatos de países pequenos, pouco conhecidos, continuaram rolando. E aí é claro que a última divisão ficou de olho, viu todos os acontecimentos importantes e a gente vai contar para você, além de falar sobre como vai ser o reinício, né, dos jogos, como já está sendo o reinício dos jogos em alguns países. Vamos lá, depois da vinheta. Primeiro, duas ressalvas importantes sobre os campeonatos que a gente vai falar agora. Primeiro, falar que a maioria dos jogos que continuou rolando teve portões fechados, né? Alguns não tiveram em alguns países, mas a maioria teve portões fechados, sem ninguém nas arquibancadas. E outra coisa que é comum entre esses países é que eles têm governos, são governados ali por líderes autoritários, vamos falar bem claro, né? São ditaduras, né? Em alguns desses países até tem eleições, mas são eleições manipuladas, e aí esses líderes ficam no poder há muito tempo, o que vale realmente é a opinião deles, e alguns têm umas opiniões bem toscas sobre toda essa questão da pandemia de Covid-19, e aí acabou gerando essa situação de ter futebol rolando nesses países. É triste por um lado, mas se teve jogo a gente está aqui para falar, então vamos lá. Belarus é um desses países que é governado por um ditador, e é um ditador realmente bem bizarro. Ele chegou a falar que vodka acaba com a Covid-19. Pois é, apesar de falar isso, de minimizar todos os perigos da Covid-19, Belarus já tem 23 mil casos, mais de 100 mortes, isso sem contar a subnotificação que com certeza tem, porque o governo está realmente menosprezando ali a situação, né? Mas enfim, sobre futebol, lá começaram os jogos em meados de março, quando no mundo todo a bola já estava parando, né? Eles começaram o campeonato e aí já rolaram 8 rodadas desde então, de 30 que vão acontecer ao todo. Até o final dessa 8ª rodada, o líder é óbvio, é o BAT Borisov, o time mais famoso de Belarus. Realmente começou até um pouco irregular no campeonato, mas assumiu a liderança nessa 8ª rodada, então realmente é favorito, amplo favorito a vencer, e também está na final da Copa de Belarus, que também continuou rolando durante a pandemia, e aí chegou na final contra o Dinamo Brest, que é o atual campeão, né? Foi um time que quebrou a hegemonia do BAT Borisov, que venceu quase todos os campeonatos aí de do século XXI. O BAT Borisov ganhou quase todos, e o Dinamo Brest na temporada passada quebrou essa hegemonia, e agora os dois times vão se enfrentar na Copa de Belarus no final do mês de maio, e enquanto isso está rolando o campeonato e o BAT Borisov está na liderança. Recentemente nós publicamos no site uma matéria contando mais sobre o futebol de Belarus e até contando como assistir os jogos desse campeonato. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, e lá a gente contou algumas curiosidades também do que está rolando nesse campeonato. Uma delas é uma ação de marketing bem chamativa que o Dinamo Brest, o próprio Dinamo Brest, lançou, de vender lugares virtuais na arquibancada do estádio do time. Por 24 euros as pessoas podiam comprar esses ingressos virtuais, e aí a diretoria colocava ali uma foto impressa nas arquibancadas. Teve gente do mundo todo que comprou para se sentir como se estivesse indo, né, para um jogo de futebol. Bem curioso essa jogada de marketing aí, tem umas cenas bem engraçadas. A Nicarágua também é um país presidido por um líder bem polêmico, né? Daniel Ortega ali, que também tem inspirações de ditador, né? E opiniões sempre também com polêmicas, como essa sobre a pandemia, que ele realmente resolveu ignorar. Os jogos começaram lá na Nicarágua, começaram em janeiro, e aí ele resolveu mandar os jogos continuarem, o campeonato rolou. São 10 times, eles se enfrentaram numa primeira fase, depois rolou um mata-mata, e aí chegaram na final no campeonato. Lá tem clausura e apertura. Esse que tá rolando agora era o clausura, e aí na final do clausura chegou o Managua e o Real Estelí. O Real Estelí, que já tinha vencido a apertura, venceu o clausura também, com uma vitória por 3-1 no jogo de volta, empate na ida, vitória do Estelí na volta, foi o grande campeão da Nicarágua.
Uma curiosidade da Nicarágua é que teve um time lá, o Dirianrim, que inclusive é treinado por um brasileiro, o Flávio da Silva. Os jogadores foram tentar jogar com máscara. A diretoria resolveu fazer os jogadores entrarem de máscara, eles começaram a jogar, mas isso acabou não dando certo. É claro que isso atrapalha um pouco a respiração ali para fazer exercício, né? Eles ficaram por meia hora de jogo e tiraram, não deu certo. Os jogadores estavam muito preocupados realmente com a pandemia, mas o campeonato rolou até o final. O Turcomenistão é outro país que teve uma relação bem complicada, bem estranha sobre a pandemia de Covid-19. O país chegou a proibir o uso da palavra coronavírus, Covid-19. Tem relatos de gente que teria sido presa por usar a palavra coronavírus. É um país que realmente está ali em penúltimo lugar no ranking de liberdade de imprensa, na frente só da Coreia do Norte. Então você imagina aí realmente como que é. Até agora não informou que teve casos de Covid-19, mas é claro que não dá para acreditar nesse dado, né? E por lá o campeonato chegou a parar por um período, né? Começou em março e aí no final de março parou, em abril já voltou, tá rolando, já foram 7 rodadas de 28 ao todo. E o curioso lá é que o Ahal, o time que está na liderança disparada, é um time que nunca foi campeão. Então, digamos que pode até ser considerado uma zebra, não é tão zebra porque ultimamente é um clube que tem chegado ali para brigar pelo título, mas ainda não foi campeão, seria um campeão inédito no Turcomenistão. Agora falando de alguns países que demoraram a parar o futebol, mas pararam, não tem bola rolando por lá agora. Por exemplo, em Burundi, um país que também tem um ditador, um cara com um nome bem estranho, Pierre, dá uma olhada aqui no nome dele. Ele está no poder lá há mais de 10 anos e inclusive ele é dono de um time, então claro que ele quer que o futebol continue, que os jogos continuem, né? Um time que chama Aleluia, então ele realmente gosta de futebol, quer que o jogo continue e a bola continuou rolando por lá. Eles só pararam em 14 de abril, dizendo que pararam porque precisavam preparar os estádios para receber as eleições, para as pessoas votarem, e aí os jogos pararam por enquanto. Mas falta muito pouco para os jogos acabarem, faltam 3 rodadas para o campeonato acabar por lá. O time líder, por enquanto, é o Le Messager Ngozi, é o time que está na liderança e que deve ser campeão, porque realmente falta muito pouco. A bola também demorou a parar lá no Tajiquistão. Pois eles só pararam em 26 de abril, disseram que não tem casos, mas que tinham que se prevenir. Também um pouco estranho esses dados por causa do governo, pode estar escondendo, mas enfim, para prevenir. Só que antes disso, jogaram bastante tempo, enquanto o mundo todo estava parado, eles continuaram jogando e chegaram até a se decidir título. Na Copa do país, o Istiklol venceu o Kujan na final, foi campeão, fez festa, com estádio vazio, mas fez festa. E também o Istiklol é o time que terminou na liderança, após 4 rodadas, liderando o campeonato lá no Tajiquistão. Também tem alguns países em que a bola tá rolando, mas porque eles recomeçaram. Chegaram a parar durante a pandemia, mas agora os países, os governos entenderam que a pandemia ali já está controlada e então deixaram a bola rolar. Isso tem rolado aí em Taiwan, Coreia do Sul e Ilhas Faroe, por exemplo. Mas são países que colocaram restrições bem fortes para os jogadores. Por exemplo, eles não podem se cumprimentar, abraçar na comemoração, também não podem conversar até muito próximos entre eles, não podem cuspir no chão, por exemplo. Enfim, tudo que compartilhar garrafas, tudo que representa, que a gente já sabe, que representa um risco para o contágio, né? Tá restringido, e isso provavelmente vai acontecer em outras ligas. Na Coreia do Sul, por exemplo, bem legal que eles estão fazendo é testar os jogadores, todos os jogadores a cada rodada, começo e fim de rodada, né? E aí, se tiver um jogador infectado, os jogadores do time dele, que enfrentaram ele, vão ficar de quarentena, as rodadas de alguns times vão ser adiadas, vai ser tudo controlado ali para evitar realmente um contágio maior no mundo do futebol. E essas restrições espero que sejam aplicadas nas ligas grandes que estão prestes a recomeçar. A maioria dessas ligas grandes já determinou um prazo para recomeçar ou pelo menos uma previsão. Vou passar aqui essas datas que estão sendo realmente estudadas. Na Alemanha, eles já definiram que os jogos vão recomeçar em 16 de maio. Então, a não ser que aconteça algo extraordinário, vai recomeçar a Bundesliga em 16 de maio. Em Portugal, a previsão é para 30 de maio. Na Espanha, é 5 de junho.
Na Inglaterra, a previsão é para 12 de junho, e na Itália, onde realmente a situação foi muito grave, né, principalmente ali, foi o país que trouxe a pandemia para a Europa, né, ainda está sem previsão, eles estão realmente muito cuidadosos, então ainda não fizeram uma previsão. E tem alguns países em que as competições foram encerradas, por exemplo, na França, na Holanda e na Bélgica, e aí eles tomaram decisões assim diferentes sobre como definir o campeão. França, por exemplo, decretou o PSG campeão. Para variar, né? Bem óbvio, o PSG foi campeão. Tem uma coisa legal, é que na terceira divisão o Pau subiu. O time Pau FC, que estava na terceira divisão, já até surpreendeu na Copa da França recentemente, chegou a subir para a segunda divisão agora, então o Pau subiu lá na França. Na Holanda eles não definiram campeão, na Bélgica eles definiram, mas tiveram problema na justiça e está meio complicada. Enfim, várias outras ligas, vai ser bem complexa a situação se resolver cancelar o campeonato. Como que, né, vai definir quem é campeão, quem é rebaixado, as ligas europeias, tá tendo bastante confusão, bastante discussão, vamos continuar acompanhando o que vai rolar em cada país. E no Brasil, amigo alternativo, quando que a bola volta a rolar no Brasil? Bom, a gente tem visto aí que alguns estados estão com pressa para voltar. Santa Catarina, a Federação de Santa Catarina chegou a fazer pressão. No Rio Grande do Sul, os jogadores de Inter e Grêmio chegaram a voltar a treinar, mas está tendo uma polêmica sobre se eles podem ou não. Estão tendo que fazer testes, né? Uma situação bem complicada, bem inusitada, né? Realmente. Mas na maioria dos lugares, tendo total cautela, os jogadores estão treinando de casa, né? Ou nem treinando. É uma situação complicada para os clubes pequenos. A gente aqui, como defensor do futebol alternativo, tem que ressaltar que isso é bem complicado para os clubes pequenos se manterem sem as atividades, né? Sem bilheteria, como é que vai estender os contratos dos jogadores. A gente tem falado sobre isso nas nossas redes sociais. Aproveito, inclusive, para deixar o convite para você seguir a gente lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente está lá, @ultimadivisão, /ultimadivisão. Acompanha a gente vai falando, passando todas as informações do que está rolando no futebol brasileiro. Tem vários problemas para resolver. Fica já a crítica para a CBF, que não tem protegido os clubes pequenos da maneira como deveria, né? Afinal de contas, a CBF tem muito dinheiro e deveria dar condições para esses clubes se manterem durante uma situação tão excepcional, né? E, acima de tudo, o recado mais importante, que na nossa opinião aqui, que não precisa ter pressa para voltar o futebol. A gente precisa cuidar da saúde, precisa evitar mortes, precisa realmente fazer esse isolamento para diminuir o número de mortes, né? Afinal de contas, diminuindo o número de casos, ao mesmo tempo a gente acaba diminuindo o número de mortes. Então a gente defende aqui o isolamento, que o futebol só volte quando realmente for seguro para todo mundo, quando puder fazer esses testes, como tem sido feito lá na Coreia, até observar como vão ser nesses outros países, né? Afinal de contas, também serve como espelho. Então vamos ver como é que rola lá, se realmente dá para fazer, o que é feito lá, se dá para fazer aqui. Vamos observar com calma e vamos respeitar. E por enquanto, fique em casa você também, se cuide, se proteja e em breve o futebol volta. Agora uma observação final, uma coisa que sempre quando a gente fala sobre esses campeonatos alternativos, Belarus, Nicarágua, Turcomenistão, sempre tem alguém que pergunta ali nas redes sociais o link, né? Onde assistir esses jogos, como ver esses jogos. A gente normalmente procura no Mycujo. É um site que realmente transmite aí vários campeonatos no mundo, e aí a gente sabe que, por exemplo, Belarus, a gente viu os jogos lá, vários jogos que a gente viu, foi lá no Mycujo. Então fica a dica, acesse, e lá dá para você ver a agenda, se programar direitinho para ver as partidas, né? Mas também algumas partidas é difícil achar, nem no Mycujo você vai achar. Procura no YouTube, por exemplo, você procura a agenda do campeonato, aí coloca lá o nome dos dois times, coloca no YouTube, às vezes tem alguma transmissão. Na Nicarágua e em Belarus, quem tem feito também essa transmissão é o canal MFTV, Mídia Futebolística TV, o pessoal que faz uma transmissão bem legal também, vale a dica. Entrem na página do Facebook deles e aí lá eles vão informando sobre o que vai ser transmitido, o horário e tudo mais. Então são essas algumas dicas para ver, tem que pesquisar. Sempre que tiver dúvida, pode conversar com a gente nas nossas redes sociais. Fica mais uma vez o convite para você acessar lá e também o convite para você se inscrever aqui no nosso canal,
curtir esse vídeo, compartilhar também. Quando você se inscrever, ative as notificações, ative ali no sininho para receber os avisos. A gente está mantendo aí a publicação de vídeos 2 vezes por semana, como já fazia antes, né? Durante a pandemia, a gente não está conseguindo reunir, né? A gente não está se reunindo, está fazendo cada um na sua casa do jeito que dá, mas estamos produzindo conteúdo, então ative as notificações para não perder nada. É isso aí, tamo junto, fique em casa e até a próxima.